Eles mencionavam ali o Copom, o Boletim Focus, depois desse Comitê de Política Monetária do Banco Central manter a Selic em 13,75% ao ano pela sexta vez consecutiva, como a gente acabou de te contar, o mercado revisou a projeção da inflação para 2023. Segundo o Boletim Focus, que o Piperno ama, divulgado hoje, os analistas mudaram a expectativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou IPCA, Piperno, de 6,05% para 6,02% depois de várias altas consecutivas. Não, mas não era nem a esse aí que eu ia me referir agora. Um outro, acho que um IPCA, enfim, um outro índice de mercado. Hoje apontou, inclusive, deflação nesse último mês. Nesse último período. IGPM. IGPM, que é o que ajuda também a monitorar o preço dos aluguéis nas cidades. Deflação agora, saiu hoje, um outro índice que saiu hoje, né? Aliás, uma deflação grande, inclusive. Então, eu acho que é muito pouco provável que essa expectativa ruim dos Faria Limers, que afinal de contas também viciadas, né? Também aí, eu diria, um pouco envenenadas pela questão política, acabem se confirmando. Olha, a projeção para 2024 também recuou, viu, pessoal? De 4,18% para 4,16%. O Banco Central está recebendo vários motivos ou informações que poderiam ajudá-lo a baixar a taxa básica de juros, no teu ponto de vista, Segré? Primeiro, está confirmando que o trabalho que eles estão fazendo está sendo Isso é feito. resultado de um trabalho do Banco Central na tua avaliação? Não é pela diminuição de gasto público, com certeza. Piperno, você concorda com o Segré? Não, o Banco Central, inclusive, ele adota medidas contracionistas, só isso. Fala, Segré, pode continuar. Não, era simplesmente que o fato de ter uma projeção de índice de inflação menor, claro, favorece a possibilidade de diminuição da taxa Selic, mas não é uma questão rápida. Lembrando, a economia funciona como uma locomotiva. Demora para pegar e demora para frear, mas quando está no momento de freio, ele vai ter que começar devagar, não sai disparado como um carro de Fórmula 1. Então, o que está sendo o Banco Central, ele faz uma projeção e não enxerga daqui a 2 meses ou 3, enxerga muito mais longe. Por isso que ele está demorando. Todo mundo coincide no mercado financeiro que a taxa de juros tem uma tendência a queda a partir do segundo semestre. E a gente vai ver isso. Com o governo, sem o governo, com diretores novos, sem diretores novos, mas pode isso demorar mais se o governo atrapalhar os indicadores. O Gani, o IGPDI. Exatamente. O IGP foi o que apresentou deflação de 1,01%. O Gani, o Piperno sempre critica o Boletim Focus exatamente porque o que ele prevê, na maioria das vezes, não se confirma. Ou é para cima ou é para baixo, e nos últimos meses tem sido para baixo. E a gente está falando também de uma categoria que é o mercado que avalia a partir de expectativas. Ou seja, se o mercado está avaliando algo a partir de uma expectativa que não se confirma, essa avaliação também não estaria incorreta? Em parte, sim. Agora, é curioso, o Piperno, quando ele critica o relatório Focus no erro das previsões, eu também concordo que erra muito, até tem um artigo escrito sobre isso. Agora, quando aquelas instituições jogam a previsão para cima, favorecendo o governo, aí elas estão corretas também, né, Piperno? Fala, Piperno. O prestígio de quem faz isso, né? Não, mas você também tem instituições grandes que colocam a previsão para baixo também. Então, ali é a média, né? Você tem instituições boas, concordo, a XP tem uma equipe muito boa. Como é que é, Piperno? Não entendi. A XP, os bancões. Ah, mas você tem outros bancos também. Teve um bancão ainda no governo Jair Bolsonaro que puxou a previsão para baixo com queda de PIB, influenciou todo mundo, porque de fato é um banco com uma área muito competente, a área econômica, a área de mercado deles, só que influenciou todo mundo, colocando ali 0,5% negativo. Sabe o que aconteceu? O PIB cresceu 2,9%. Também tem que tomar cuidado com essas questões aí. Agora, em relação às expectativas, você tocou num ponto bastante interessante, Evandro. Por quê? Porque pode ser que o termômetro não seja o mais preciso, mas aponta a direção. E qual é a direção? As expectativas inflacionárias estão desancoradas. Está todo mundo acreditando, talvez não acertem a magnitude do número. Isso daí é verdade. Agora, está todo mundo acreditando que essa inflação vai ser maior. Se está todo mundo acreditando que uma inflação maior, o que acontece? Muitos empresários se antecipam e, acreditando que vai ter mais inflação, já reajustam, alimentando o processo inflacionário. Por isso que o Banco Central
tem relutado para diminuir a taxa de juros. Piperno, o que você não compreendeu ou do que você discordou nessa análise do Gani, que você reagiu aí? Depois eu quero ouvir o nosso Centrão também. Não, aqui realmente eu fico... enfim, eu já te falei que eu encaro isso e eu costumo printar vários, né? Eu trouxe aqui outro dia, né? Falei as previsões que fizeram ano passado para a Selic, que a gente teria agora de 9%. Coisa, enfim, previsão feita um ano atrás. Mas eu gosto de printar e guardar porque vira uma boa peça de humor depois. Por exemplo, o dólar... Ele até 3 edições atrás, o dólar estimado para o final desse ano era de 5,25. Tem aí oscilado entre 4,95, 5, já até baixou um pouquinho e tal. Mas não vamos esquecer que em outros tempos, quando, por exemplo, o Lula assumiu lá, né, a expectativa do dólar chegou a bater a 3,99, ele entregou a 1,66. Então, essas expectativas, e veja, eu estou falando de gente que historicamente pensa do mesmo jeito e comete o mesmo tipo de erro. Ontem, por exemplo, eu abro um jornal grande aqui de São Paulo e vejo uma coluna do professor, nobre economista, um nome importante no mercado, que é o professor Afonso Celso Pastore. O professor Afonso Celso Pastore, ele foi presidente do Banco Central, por exemplo, já na parte final do governo militar. Naquele momento, a inflação anual era de 200%. As taxas de juros, então, explodiam. Quer dizer, e até hoje eles continuam dando conselhos. E até hoje tem gente seguindo esses conselhos. Eu acho isso impressionante que no Brasil, por exemplo, tem um outro ex-ministro, ele foi o ministro da Fazenda no momento em que o Brasil chegou a ter taxa mensal de 84%. Esse ex-ministro também é consultor. Então, é difícil acreditar nessa turma. Fala, Segré. Eu vou ficar com torcicolo hoje. Por quê? Porque estou para aqui, para aqui e para aqui. Mas é interessante. Agora, para que a nossa audiência entenda um pouco melhor a questão da crítica do Piperno no Informe Focus, o Informe Focus não são diretores ou pessoas que dizem, eu acho que a inflação vai ser de tal. Ou pega no papel e diz, crescimento de 1, ou crescimento de 1,2, ou crescimento de 1,4. O que tirar, põe aí. Não. Seria o equivalente se você junta vários meteorologistas que compartilham uma ideia sobre o clima nesse dia, projetado para frente, em função de um monte de métricas que são colocadas, e aí vai o informe. Então aí pergunto, se você escuta o rádio e disse que vai chover, você não pegaria o guarda-chuva? Pelas dúvidas? Fala, Piperno. Na dúvida, simples. sim, Pronto. muita convicção. Pronto. Mas na dúvida. Pronto. Okay. Por quê? Dou o benefício da dúvida. Isso. O benefício da dúvida. Porque se você não pegar o guarda-chuva e chover, vai falar que, nossa, eu ouvi que ia chover e não peguei. Que burrice. Mas, se você pegou e não chove, não acontece nada. O Informe Focus não é para ninguém determinar questões de investimentos, definição de taxa de juros. Não é para ninguém se banhar nele. Não é. É uma questão de projeção. E compartilho com o Piperno que tem gente que errou pra caramba no passado e hoje são consultores renomados que têm uma hora de consulta caríssima. Mas o que é? A maioria dos grandes empresários, ele não tem um consultor. Ele tem vários. E vai puxando o que Alan fala, o que o Piperno fala e o que o Segré fala. E em função do que eles escutam, mais o que vem no mercado, tomam as suas determinações. Esse é o Informe Focus. Fala aqui. Agora, as sinalizações, independentemente do relatório Focus, essas aí têm mais peso, que é as sinalizações em relação ao papel do BNDES na economia, em relação ao arcabouço fiscal, esse arcabouço capenga, uma nota 5,13, né? Em relação à tentativa de juros na caneta, em relação a um discurso contra a privatização. Isso sim é relevante. Isso está mostrando o direcionamento para onde a coisa está indo, a vaca indo para o brejo.